Olá. Aconteceu mais uma vez. Palestinos e israelenses entraram em conflito armado, deixando um saldo de centenas de mortos e feridos, incluindo crianças. O cessar-fogo só foi acordado depois de 11 dias de batalha, com foguetes de um lado e mísseis de alta precisão de outro. Mas nada garante que essa trégua seja duradoura. No programa de hoje, nós vamos buscar respostas históricas e contemporâneas para as questões que fazem da faixa de Gaza e toda aquela região do Oriente Médio um barril de pólvora. Eu converso com Geraldo Adriano Campos, professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe. Professor, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Opinião Pernambuco. Quero lhe propor para a gente começar aí em cima da configuração mais contemporânea desse conflito e depois a gente vai aí para as questões mais históricas. E a minha primeira pergunta é: qual a causa ou as causas desse novo conflito de há poucos dias atrás, quando veio o cessar-fogo? Boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, pelo gentil convite. Estela, é um prazer conversar com você, é um prazer estar aqui nesse programa, ainda que virtualmente, no programa Opinião Pernambuco. Bom, nós podemos falar sobre o tema, sobre o que aconteceu, e como você bem citou, a partir de elementos históricos e conjunturais, sempre escolhendo um ponto de vista ou a partir de qual ângulo a gente vai querer olhar a situação. Então, a partir desse recorte dos eventos recentes, vamos buscar, eu não chamaria nem a causa, mas o estopim. Eu faço essa pequena introdução porque o processo que vem acontecendo em Jerusalém, ele não tem início com esses eventos recentes, ele é um processo que já vem, do ponto de vista político, essa transformação urbana de Jerusalém em relação ao deslocamento forçado de pessoas, a expulsão de palestinos, a destruição de casas. Isso vem acontecendo já há algum tempo, né? E particularmente de 1967 para cá, um processo que vem se intensificando muito. E então eu chamaria de um estopim mais recente disso. Esse estopim, ele vai acontecer ligado a um processo que estava correndo na justiça do sistema judiciário israelense, ao deslocamento, né? Algumas pessoas usam o conceito de despejo, o que os palestinos questionam, porque despejo pressuporia uma legitimidade legal nessa ação, né? Então, se fala em despejo de um lado, e de outro lado se pode falar no processo de remoção forçada a partir de critérios étnicos, o que já muda o enquadramento da situação, inclusive do ponto de vista do direito internacional. Nesse processo de remoção forçada a partir de critérios étnicos, o ponto mais recente foi o bairro palestino de Jerusalém, de Sheikh Jarrah. Então, este bairro é um bairro localizado em Jerusalém, né? Lembrando que até 67 Jerusalém está sob controle jordaniano, e depois, com a guerra em 67, Israel ocupa. Então, Jerusalém, que historicamente, no processo dos últimos 70 anos, era pensado internacionalmente como uma cidade que teria um estatuto especial no plano internacional. Então, você vai ter uma intensificação desse processo de ocupação e que tem como horizonte a retirada, portanto, dos palestinos de Jerusalém. Muito bem. Esse processo recente do bairro de Sheikh Jarrah, que é um bairro de Jerusalém Oriental, né? Jerusalém Oriental, onde você vai ter uma concentração de uma maioria palestina,
ele foi direcionado à remoção de algumas famílias palestinas, não quantitativamente não eram muitas, de algumas famílias de suas casas. Casas essas que estavam sendo reivindicadas por judeus, né, que reclamavam direitos, portanto, anteriores sobre a propriedade dessas casas. Isso, o Estado de Israel dizia que deveria ser resolvido no âmbito jurídico, no âmbito do Estado, dos procedimentos legais. Muito bem. Essa tentativa de remoção forçada, como ela não é um caso único, como eu disse, ela é uma continuidade de um processo de judaização de Jerusalém, então, de uma conversão de uma cidade que, historicamente, é uma cidade múltipla, né? Eu diria que Jerusalém, uma das grandes características sociológicas de Jerusalém é o fato dela ser uma cidade plural, uma cidade que abriga lugares sagrados e uma referência importante para as 3 religiões monoteístas, mas ela sempre teve, historicamente, na Palestina, esse caráter de pluralidade. Então, desde a criação do Estado de Israel, em 48 e, posteriormente, em 67, você vai acompanhando esse processo de uma transformação urbana de Jerusalém. Então, Sheikh Jarrah é parte de um processo em continuidade. Com essa tentativa de expulsão, ela gerou uma repercussão muito forte. Ela gerou uma reivindicação contrária, portanto, por parte dos palestinos, né, denunciando esse processo, e isso foi ganhando volume do ponto de vista das manifestações da sociedade civil. Pois não, você gostaria sim? Não, eu vou ter que te interromper um pouquinho, porque a gente vai ter que dividir muitas questões dessa conversa em pouco tempo. Mas deixa eu pegar aí o ponto que você traz, que você falou de estopim, e que eu vou falar aqui, estopim imobiliário. Para além desse estopim imobiliário que gerou aí esse conflito, e considerando algum contexto que você já trouxe na sua fala, eu queria trazer a figura do premier de Israel, Benjamin Netanyahu, para o olho desse furacão. Então, para além do estopim imobiliário e colocando a figura de Netanyahu no olho do furacão, o que a gente tem por trás desse conflito armado, o que pode explicar também isso que aconteceu ali há poucos dias na faixa de Gaza. Muito bem. Então, eu só em relação como eu disse, ao ângulo, quer dizer, a maneira com a qual nós nos aproximamos desse assunto, o que aparentemente, a Palestina, estudar a Palestina, estudar Israel, às vezes é um pouco a gente desviar também no campo minado, também no território teórico e analítico. Porque quando a gente pensa que há um conflito imobiliário, de natureza imobiliária, portanto, que se restringe a temas de propriedades imobiliárias, e que, numa outra perspectiva, existe uma dimensão do governo de Israel, e aí particularmente ocupado por um líder de extrema-direita, que é o Benjamin Netanyahu, dá a sensação de que nós estamos lidando com dimensões conjunturais de um governo que, neste momento, ocupa um Estado que possuiria, portanto, uma legitimidade democrática e, como parte de uma rotatividade de poder, neste momento é ocupado. Essa percepção, ela, na verdade, oculta o elemento central da questão Palestina-Israel, que é a noção de que não se trata aquilo, o que existe, de fato, é um processo de ocupação colonial. Então, assim, a partir do momento que nós consideramos, e há toda uma historiografia hoje, inclusive de historiadores israelenses, principalmente, trabalhando a partir de documentos, né, e de fatos históricos de acesso a arquivos do próprio Estado de Israel, de que há um tipo de colonização, de colonialismo muito específico, que é o chamado colonialismo de povoamento, na qual, de alguma maneira, para a existência do regime de ocupação colonial, a presença de um governante de extrema-direita ou de um governante de centro ou de centro-esquerda não altera fundamentalmente um processo de transformação no campo dos direitos das populações que ocupam aquele território. Portanto, do ponto de vista de uma redução gradual dos direitos, por exemplo, dos palestinos lá, para a gente ter um exemplo disso, o Human Rights Watch, que é um organismo internacional, principal organismo internacional
de Acompanhamento de Direitos Humanos no Mundo acaba de lançar o seu último relatório antes do ataque a Gaza, em que ele, pela primeira vez, declara, a partir de constatação de fatos, de que Israel hoje comete o crime de apartheid. Então, isso, por exemplo, é constatado por um organismo de direitos humanos. O que isso tem a ver, então, com Netanyahu e com essas questões de Jerusalém nesse sentido? Há novidades? Então, assim, dizer que há um processo colonial em continuidade significa que não tem novidades? Não. Há coisas novas. Uma das coisas novas que nós observamos já nesse processo é o comportamento dos políticos, dos colonos israelenses. Então, essa figura que precisa ser compreendida na configuração do que significa, do que é o Estado de Israel hoje, né? Então, colonos que são judeus, que vêm de diferentes partes do mundo, porque a pessoa, se for judeu, ela pode migrar para Israel e ocupar uma propriedade, né? Ela pode adquirir isso, e sendo que, por exemplo, o mesmo direito não é concedido a um palestino da sua própria casa. Só um detalhe em relação a esse tema, que eu acho importante na sua pergunta, Estela, por exemplo, já em 1950, Israel proclama uma lei chamada Lei da Propriedade do Ausente, que cria uma figura jurídica muito curiosa, que é o presente ausente. A pessoa pode estar fisicamente presente, mas ela não tem direito sobre aquela propriedade. Ela perde. Então, essas questões, elas não estão separadas. No fundo, é a mesma questão. Então, todos esses temas, eles vão convergir para a estruturação de um determinado regime político. E esse regime político, ainda que apareça com tonalidades e com configurações aparentemente diferentes em Gaza, Cisjordânia, Jerusalém e dentro do território israelense, na verdade, é um único regime político que controla todos esses territórios. Então, a compreensão do papel do Netanyahu, a compreensão da composição, ou nesse caso, a dificuldade de composição governamental e a presença desse governo de extrema-direita, ela tem como um desdobramento contemporâneo muito marcante o apoio a grupos de colonos que vêm exercendo um tipo de violência direta, como grupos milicianos armados. Então, você tem tido relatos de linchamento, o que vem acontecendo são inúmeros linchamentos coletivos, né? Ataques a residências na madrugada, e tudo isso hoje documentado exaustivamente pelos palestinos com suas câmeras dos celulares, por exemplo. A gente tem 1 minuto para fechar esse bloco. Eu acho que você não vai poder responder a pergunta em 1 minuto, mas eu vou deixar a pergunta aqui no ar, a gente faz um intervalo e, na volta, você responde. E é ainda em cima da figura do premier ali de Israel. Ele está respondendo a um processo por corrupção. Enquanto ele responde a esse processo por corrupção, estava havendo um movimento ali de coalizão da oposição, inclusive com assento dos árabes nessa coalizão. Eu pergunto para você se ele hoje precisa desesperadamente do poder para não correr o risco de ser preso, já que responde a esse processo por corrupção, e se também essa coalizão pode ter feito desse conflito um instrumento político conveniente para Netanyahu. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, você vai responder as duas no próximo bloco, é se o conflito implodiu essa coalizão oposicionista que estava sendo montada em Israel. A gente faz um intervalo, o nosso intervalo é curto, você que está em casa não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o conflito entre palestinos e israelenses ali na faixa de Gaza. A gente volta já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o conflito na faixa de Gaza entre israelenses e palestinos, que resultou
em centenas de mortos e feridos. Eu converso com Geraldo Adriano Campos, professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Eu sou Estela Mares, aqui conduzindo a nossa conversa de hoje. Professor, vamos voltar para aquele ponto que a gente deixou no bloco anterior sem resposta, que é quão conveniente ou não ou foi esse conflito para Benjamin Netanyahu. Bom, o quão conveniente. Isso diz respeito, você, na sua pergunta, tem a composição governamental e o dilema a tentativa de formação dessa composição governamental em Israel e as forças políticas que atuam dentro de Israel. Por isso eu insisto, Estela, se você me permite, nas palavras da chave de interpretação dessa situação. Porque, às vezes, a ideia de um conflito e das dificuldades, das disputas internas políticas israelenses, muitas vezes a gente perde e dá uma ideia de que a gente está diante de dois estados, dois governos, de que há uma simetria, uma dimensão simétrica entre esses dois lados. Como se houvessem dois lados em disputa, em conflito ou em guerra. O termo guerra, por exemplo, que é um termo incorreto para ser usado nesse contexto, né? Mesmo conflito, a gente pode pensar, dada a natureza colonial. Em relação à sua pergunta, é claro, há uma característica hoje também desse governo Netanyahu, que é um esforço. E aí, essa nova ação poderia estar relacionada aos interesses específicos de Netanyahu, como você disse, interesses até pessoais, do seu grupo político, mas há dilemas maiores que dizem respeito à natureza da política feita em Israel. Você citou, por exemplo, a presença de palestinos na oposição, né? Isso é um dos argumentos que se usa, geralmente, por exemplo, quando Israel comenta a ideia de uma democracia, né? A ideia de que Israel seria uma democracia no Oriente Médio. Porque isso está previsto na ideia de que existem participações, por exemplo, que os palestinos poderiam participar na política israelense. A gente sempre precisa olhar com muito cuidado isso, inclusive porque os organismos internacionais olham para que tipo de participação e, principalmente, quais são os limites, os direitos que estão colocados, né, para esse tipo de participação. Então, assim, na verdade, não há uma possibilidade, por exemplo, dentro desse sistema, jamais, de você ter, por exemplo, um palestino que seja, sei lá, ministro do interior de Israel. Você vai poder, ele pode até ocupar um cargo no Supremo Tribunal, ele pode até ocupar um cargo ou outro na estrutura de governança colonial. Mas esses palestinos que nós estamos nos referindo, para deixar claro para os nossos ouvintes, são os descendentes daqueles 150 mil palestinos que, em 1948, permaneceram dentro das fronteiras do que se tornou Israel. Eles possuem cidadania israelense, mas não nacionalidade. São chamados palestinos de 48, em cidades como Haifa, como Jaffa, como, por exemplo, Nazaré. Numa das respostas que você estava dando, numa ou mais respostas, você falou de 48, que foi o momento, o ano aí da criação do Estado de Israel. Naquele momento em que esse território ele foi partilhado para que se criasse o Estado de Israel, se eu estiver enganada, você me corrige, mas eu acho que a ideia original era criar também um Estado palestino. E nós temos até hoje só o Estado de Israel. Por quê? Essa é uma pergunta muito importante. Bom, por várias, vou tentar sintetizar isso. A partir de alguns momentos históricos. Em 48, como 48 é tratado? Porque como nós interpretamos 48, Estela, vai fazer diferença para a gente entender, chegar à resposta à sua pergunta, né? 48 é entendido pelos israelenses como Guerra da Independência. 48 é tratado pelos palestinos com o conceito árabe de Nakba. Nakba, em árabe, significa a catástrofe. Por que os palestinos tratam 48 como a catástrofe? Porque em 48 foram expulsos daquele território cerca de 800 mil pessoas. Tá? Como hoje a nova historiografia israelense trata 48? Né?
ela trata 48 como um processo de limpeza étnica. Então, isso dentro dos enquadramentos que existem no direito internacional, nos precedentes, tudo isso baseado nos precedentes em outras situações no mundo. Então, um processo de limpeza com critérios étnicos, de expulsão, que é o grande tema do colonialismo de povoamento, como lidar com a população nativa. Então, essa é a primeira grande dificuldade de Israel. O que fazer com essa população nativa? Para que Israel exista como um Estado judaico. Essa é a grande questão, porque a contradição essencial do Estado de Israel é você ser um Estado democrático, se você quer ser um Estado democrático, ou se você quer ser um Estado com critérios étnicos. Só que depois de 48, a gente tem alguns momentos chaves para a sua resposta, que são a Guerra de 1967, que é uma derrota contundente para todos os países árabes. Assim, Israel é uma derrota, por isso, Guerra dos 6 Dias, que é absolutamente contundente essa derrota, e, portanto, a partir de 67, a ocupação do resto dos territórios, em 48 estava prevista, a ocupação total, e depois o chamado processo de paz de Oslo, o chamado processo de paz com os acordos de Oslo, que, em tese, abriria um período para que a proposta de 2 estados, que ela fosse efetivada. Por isso eu digo sempre, Stella, que é importante a gente acompanhar o que dizem os palestinos, assim, os próprios palestinos também, porque é uma narrativa que na imprensa internacional muitas vezes desaparece completamente. O que eles, em algum momento, defenderam, e muitos palestinos, oficialmente, a comunidade internacional ainda defende essa solução de 2 estados. Hoje, uma análise realista, uma análise geopolítica, uma análise territorial da realidade com a expansão da presença de colonos israelenses, contrariando o direito internacional, as leis internacionais, isso dificulta, se não inviabiliza, eu diria, a solução de 2 estados. Então, na prática, hoje, a ideia de que é possível você construir dentro daquele território absolutamente fragmentado, em que você tem a faixa de Gaza no sul, a região da Cisjordânia com mais de 500 postos militares de checkpoints, com muro, a expansão de colonos, são centenas de colonos que vão surgindo, milhares de pessoas chegando. Gaza, nas condições que a gente vê absolutamente... Hoje, essa semana, o secretário-geral da ONU descreveu Gaza, ele falou, se existe uma possibilidade de descrever o que é o inferno, é uma pessoa morar em Gaza. Isso é considerado unanimemente por qualquer pessoa que acompanha direitos humanos. Então, imaginar que essa realidade se transformará numa solução que vinha sendo discutida nos últimos 70 anos, hoje é muito irreal. É uma discussão. Então, há um grande impasse em relação a isso também. Bom, se você e outros analistas não consideram a possibilidade real de criação ali, na atual conjuntura, de um Estado palestino, é possível a gente imaginar um estado de tensão permanente naquela área? Não dá para prospectar uma paz duradoura, uma convivência democrática naquela região? É isso? Essa é uma grande angústia, essa é a grande pergunta. Hoje, olhando para isso, a Assembleia Geral das Nações Unidas, se você for considerar o que as Nações Unidas, o que a comunidade internacional reconhece, a comunidade internacional, Stella, há um bom tempo já está disposta, já reconhece o Estado palestino. Os Estados Unidos não reconhecem, os Estados Unidos bloqueiam isso. Então, há uma correlação de forças no plano da geopolítica internacional, no qual os Estados Unidos basicamente mantêm esse status quo. Esse status quo, sendo um status quo de ocupação colonial, em que há diferenciação entre os direitos das pessoas que habitam o mesmo território, criando a figura do cidadão de primeira classe e o cidadão de segunda classe. Portanto, sistemas de apartheid social, onde Gaza, você não tem a menor... Gaza de acordo com os relatórios da ONU, de anos atrás, diziam que até 2020 Gaza seria inabitável. Gaza, hoje, você tem uma faixa de 360, mais ou menos, 360 quilômetros quadrados, 2,5 milhões de pessoas em condições inabitáveis, da qual 50% são basicamente crianças e adolescentes.
A Cisjordânia com expansão de assentamentos. É muito difícil. Eu adoraria responder de forma otimista, mas enquanto persistir uma estrutura colonial, imaginar qualquer coisa que faça sentido pela palavra paz, eu diria impossível, porque os palestinos não vão aceitar continuarem sendo subjugados a uma situação de ocupação colonial. Essa tensão ela vai permanecer enquanto isso existir. Professor, a gente tem 1 minuto para terminar o programa. Eu vou fazer uma última pergunta. A gente falou aqui de 1948, né, o ano de criação aí do Estado de Israel. Você falou também na Guerra dos 100 Dias, que foi uma vitória esmagadora aí do Estado de Israel. Eu queria te perguntar, considerando a data de fundação do Estado de Israel, de 1948, em que momento o Estado de Israel se configura como uma potência bélica? Porque também é muito visível, né, quando você vê os conflitos, a desproporção, a desigualdade ali de condições bélicas nos conflitos, nas guerras. Logo após a sua fundação, essa questão, a questão militar, a questão dos armamentos, a questão bélica, ela está presente porque ela se incorpora, a sua pergunta é excelente, porque ela se incorpora numa espécie de mito nacional. Toda nação, todo Estado nacional, elabora seus próprios mitos, né, que de alguma maneira vão cimentar as formas de sociabilidade naquela sociedade. O Brasil tem isso, os Estados Unidos tem os seus, a Alemanha tem os seus. Em Israel, essa dinâmica da militarização, eu diria que ela chega a se incorporar à própria formação da subjetividade dos israelenses ao longo do século XX. Então, essa obsessão dizendo que você está num permanente estado de defesa, na verdade, mesmo que você seja capaz de dizimar o outro lado, de exterminar o outro lado completamente, mas você alimenta o mito de que você está permanentemente sob o risco de ataque, sob uma ameaça. Isso vai justificar, e aí, complementando a dimensão geopolítica, inclusive uma reorientação dos setores econômicos israelenses. Então, a dimensão bélica, ela se incorpora não apenas à subjetividade dos cidadãos, mas à sua esfera econômica, à própria economia nacional daquele país. Professor, acabou o tempo. Muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui no Opinião Pernambuco. Até uma próxima oportunidade e que essa oportunidade não tarde. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Um grande abraço a todos e a todos os ouvintes.